Cristiano Cardoso. Vem cá orar pelo pastor Abner. Põe as suas mãos santas e abençoe o pastor Abner. Quero agradecer ao pastor Cristiano e a irmã Gláucia que atenderam o meu pedido. E ontem e hoje, após o culto, durante o culto, está ali atendendo os irmãos com churros deliciosos com sorvetes. É maravilhoso, Moab. São Paulo não tem isso, só em Santa Cruz. É com Nutella? Tem também. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Jesus, pois chegamos no momento em que a Tua palavra, Senhor, será revelada aos nossos corações. Agora, Senhor, levantamos a nossa voz e pedimos que o Senhor entregue tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao Teu Filho aos nossos corações. Precisamos ouvir o som da Tua voz falando conosco nesta noite, Pai. Guarda as nossas vidas, sustenta-nos na Tua presença e assim, Senhor, que a Tua palavra semeie em nossos corações para que possamos, ó Pai querido, dar o fruto necessário a qual o Senhor tem designado para cada um de nós. E assim oramos e agradecemos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje aqui nesta casa que por tanto tempo nós desejamos estar. Nós somos admiradores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, eu e minha esposa. Nós ouvimos muito pela live, as lives, os irmãos cultuando aqui. Nós estávamos lá em São Paulo, né, ouvindo e aprendendo a amar ainda mais esta igreja. Nós estávamos ali em São Paulo, juntamente com o nosso pastor presidente do Ministério de São Mateus, pastor Moacir, junto com meu pai, pastor Luiz Pedro, pastor vice-presidente do Ministério de São Mateus, e juntos lá fazendo a obra do Senhor. Nós somos muito gratos à Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que há 27 anos atrás nos estendeu as mãos nos momentos mais difíceis que nós passamos no nosso ministério. O pastor José Wellington estendeu a mão e fizemos ali uma aliança poderosa. E até hoje nós temos esse reflexo no nosso ministério. Nós somos chamados co-irmãs, somos co-irmãos, né? 90% dos pregadores que pregam no Ministério de São Mateus são do Belém, através do pastor Zaqueu de Louveira. O pastor é um grande amigo nosso, nós já dizemos que ele já é do nosso ministério, de tanto que ele ajuda a gente lá. Então nós somos muito gratos. Meu pai, membro assíduo, nasci vendo meu pai na Escola Bíblica de Obreiros, então somos muito gratos ao Ministério do Belém. É uma honra estar mais uma vez agora aqui em Santa Cruz ministrando a palavra do Senhor, nesse ministério tão amado, tão querido, na pessoa que eu agradeço pela oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Gedaías, cumprimentando ele, cumprimento todos os obreiros, também a nossa irmã Rosana, eu cumprimento todas as irmãs e toda a igreja na pessoa dela. Também vemos o carinho dela com a igreja. Vocês são privilegiados. Obrigado. Vocês são privilegiados por ter esse pastor, viu? Que pastor amoroso, que pastor carinhoso, que pastor legal, que pastor bacana. Nós ficamos lá admirando a forma que o Senhor conduz o culto, a forma que o Senhor recepciona os irmãos, e sentimos isso de perto hoje, esse calor, essa recepção tão maravilhosa, que às vezes que a gente quer da casa não acostuma, né? Acaba acostumando, né? Mas quando você vem de fora, você sente a diferença do carinho que esta igreja tem por quem visita. Por isso que a obra de Deus só cresce para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou com a minha esposa, a irmã Daiane, nossos filhos Miguel e Gabriel. Viemos aqui para Santa Cruz do Rio Pardo visitar o meu cunhado, que é proerdiano aqui, policial militar também. Esteve aqui recentemente, né, falando sobre o trabalho do Proerd, a importância do Proerd nas escolas. E visitando Santa Cruz é complicado visitar Santa Cruz, porque quando você visita, você não quer mais ir embora. E quando a gente visitava a minha irmã aqui em Santa Cruz, na hora de ir embora a gente chorava, não entendia por quê. A gente entendeu, começamos a orar, pedindo ao Senhor. O Senhor nos deu um terreno aqui no Jardim Imperial, e nós precisávamos construir.
e pastoreando igreja lá, Vila da Lila, ali na região da Vila Matilde, de São Paulo, na Zona Leste, e pedindo a direção de Deus. Saímos, fomos apoiar o nosso pastor presidente ali na igreja sede, na secretaria, junto com a minha esposa no grupo geral de adolescentes, e aprovar Deus e falar: é agora. E conseguimos transferir para cá. Ainda não fui transferido, né? Ainda estou esperando a resposta da entrevista que vou fazer na primeira semana de abril, aqui no 2º BPRV, Batalhão de Polícia Rodoviária. E se Deus permitir, nós estaremos aqui na região trabalhando, porque é necessário ter sal em todos os ambientes, é necessário ter luz em todos os ambientes, é necessário ter luz na política. Por isso nós votamos em homens e mulheres de Deus. Marta Costa é uma grande amiga nossa, ali em São Paulo, é uma grande companheira, ajudadora. Ruth Costa também, em especial, ajudadora demais da obra de Deus ali, em especial com os nossos adolescentes. É uma grande bênção de Deus, porque é necessário, meus irmãos, ter sal em todos os ambientes. E nós vamos vir para cá para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença em lugares muitas vezes hostis que os irmãos conhecem. São lugares terríveis. Política, em algumas áreas do serviço público, são terríveis. O inimigo quer prevalecer, mas aí Deus levanta homens e mulheres para fazer diferença nesses lugares, para levar a palavra de Deus e assim ganharmos mais almas para Jesus e glorificar o nome do Senhor naquele lugar. Amém, meus irmãos? Então, se eu ficar falando de gratidão aqui, eu vou me estender muito, porque eu sou muito feliz mesmo de estar aqui. Vim ouvir, né? Vim conhecer, vim ouvir, mas soldado, quando entra no quartel, é para trabalhar, né? Então vamos à palavra do Senhor e vamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta maior Ezequiel. Profeta Ezequiel. Eu estou ainda me recuperando de uma vigília. Estive ali, quando a gente vai, esse negócio de ir para São Paulo e voltar, acaba com a garganta da gente, né? Esses ônibus aí, ar-condicionado, é bom, mas a garganta, os irmãos que pegam ônibus aí, sabem que o ar-condicionado é complicado. E ainda fui para uma vigília e dei muito glória a Deus. Então, eu estou me recuperando ainda, mas vamos falar da palavra de Deus aqui, não vou me estender muito, porque serei objetivo naquilo que o Senhor tem para nós. Ezequiel capítulo 8, os irmãos encontraram? Na medida que eu vou lendo, eu vou explicando para ganharmos tempo, amém? E sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Jeová, caiu sobre mim. Ele estava assentado, Ezequiel, junto com os anciãos, nas suas reuniões de alinhamento, de estruturamento da casa do Senhor, estavam os líderes. E naquele momento, na reunião, veio o Senhor Jeová com a sua mão e caiu sobre ele. Não é isso que diz o texto? Vamos lá, versículo 2. E olhei, e eis que uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos meus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar, uma cor brilhante, âmbar, cor brilhante. Então ele estava reunido, e Ezequiel, profeta das visões, uma visão do vale de ossos secos, dentre outras visões, está tendo mais uma visão agora. Ele viu um ser esplendoroso, magnífico, como fogo, brilhoso, e esse ser estendeu a mão sobre ele. Isto é uma visão. Ele estava com os anciãos e começou a ter essa visão. Verso 3: e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Visões de Deus, era uma visão, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus.
Então ele é levado em visão lá para Jerusalém, lá onde está o templo. E lá o Senhor começa a mostrar algo que não estava agradando, algo que estava dando ciúmes ao Senhor. Ele vê imagens na porta do norte. Eis, verso 4, que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E esta glória, ou seja, era Deus mostrando para ele. Deus estava presente, mostrando as abominações do templo, tanto que a epígrafe, quem está com a Bíblia Arque, Almeida, revista e corrigida, a epígrafe diz, as abominações no santuário. Então trouxe Deus a Ezequiel à porta do templo e mostrou ali imagem dos ciúmes. No verso 5 o Senhor diz, e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estavam esta imagem dos ciúmes, à entrada. Ou seja, além da porta, as demais portas do norte também tinham imagens que desagradavam a Deus. 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. Falou a Ezequiel, o Senhor, está vendo essas imagens? Estão tirando a minha presença de dentro da casa. 7. E ele falou, ainda você vai ver mais. Você vai ver mais. E disse-me, filho do homem. 7. E levou-me à porta do átrio. Então olheis e eis que havia um buraco na parede. 8. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Quando foi levado para o átrio, já dentro do lugar santo do Senhor, tinha imagens dentro do lugar santo. O templo, nós estamos falando do templo de Jerusalém, lugar de adoração a Deus. Mas tinham imagens de deuses dentro do templo, um lugar onde é reservado para adoração ao Deus de Israel. E ele entrando por esta porta, ele viu que pela parede, nas paredes estavam pintadas serpentes, que são de deuses pagãos. 11. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Até o ritual de balançar um incensário dentro do templo, eles estavam fazendo dentro do templo para adorar a outro Deus. O templo foi construído para adoração a Deus de Israel. O pátio, o átrio, o lugar santo do santo, santíssimo, foi feito para adoração. O incensário era a intercessão, e a fumaça que era levantada era para Deus de Israel. Mas agora na visão, Deus está mostrando a Ezequiel que os homens, os líderes, 70
líderes, anciãos, líderes. Os líderes estavam corrompidos e adorando a deuses estranhos dentro da igreja, dentro da casa. 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, ou seja, as escuras, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que esses fazem. O Senhor disse: eles estão dizendo, Ezequiel, os líderes de Israel, os anciãos estão dizendo que eu não estou mais com eles. Mas sabe por quê? Porque eles não buscam mais. E aonde o Senhor é colocado em segundo lugar, Ele se retira. Porque nós sabemos, o próprio Ezequiel diz, que a glória do Senhor saiu de dentro do templo. E aí o Senhor diz: calma, Ezequiel, você ainda não viu tudo, eu vou ainda te mostrar mais. Nós vemos aqui a tristeza do Senhor em mostrar para o profeta Ezequiel o que estava acontecendo dentro do coração, e muitas vezes dentro do templo também. (14) E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres sentadas, chorando por Tamuz, outro deus estranho, pagão. Deus estava falando para Ezequiel: está vendo, Ezequiel? Até as mulheres estão adorando a outros deuses, estão adorando, chorando por Deus Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda mais abominações, maiores do que esta. 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virado para o oriente. Mais 25 homens que faziam parte do revezamento sacerdotal, ao invés de estar trabalhando para o Senhor, agora está virado, adorando ao sol. Não estava mais adorando a Deus, estava adorando ao sol. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornando a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com o meu furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O Senhor Deus estava mostrando para Ezequiel a tristeza do seu coração em ver o povo, a liderança, deixando de servir. Isso era uma realidade naquele tempo. O povo de Israel estava deixando de servir a Deus, trocando, cometendo idolatria, apostasia, que é deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses, colocando prioridades no coração que não fosse o Senhor Deus. E essas prioridades, se o coração não for prioridade, a prioridade do coração não for o Senhor, ele se afasta, ele se entristece, porque o Senhor tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Por isso, o primeiro dia da semana, logo pela manhã, a igreja já estava reunida, adorando ao Senhor na escola bíblica dominical. E nesse primeiro dia, nesse primeiro culto noturno, nós estamos reunidos, porque é o primeiro dia da semana, nós oferecemos ao Senhor, porque Ele é prioridade. Só que o que aconteceu? Chega o momento do castigo.
E da mesma maneira que Deus não se deixa escarnecer, fisicamente, nesta visão também Ele mostra que tudo que está desajeitado ou bagunçado, Ele põe no lugar. Nosso Deus é um Deus de ordem e Deus de decência. É um Deus de amor, de paz, mas um Deus de justiça. E Ele começa a fazer justiça, e a epígrafe do capítulo 9 diz: o castigo de Jerusalém. Calma, que eu vou liberar a palavra para o seu coração. É para que você compreenda o que Deus quer falar com você. Então, capítulo 9, verso 1. Depois de toda essa abominação, veio o capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Ou seja, Deus bradou e gritou: os homens de guerra se apresentam para mim agora. E eis, versículo 2: que vinham 6 homens a caminho da porta, a porta alta, que olha para o norte. Lembra da porta? A primeira porta, a porta que olha para o norte? Esta porta. Cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho. Calma aí. Eram 6 homens com armas de guerra destruidora na mão. Em algumas traduções chamam os machados de guerra. Machados de guerra, ele tem a sua lâmina para os 2 lados. O machado comum, nós temos um lado só a lâmina. O machado de guerra, ele tem lâmina dos 2 lados, para destruir. 5 deles tinham esta arma. Mas repare que no texto, ele diz que tinha um, vestido de linho fino. Linho, uma veste fina, nobre, com um tinteiro de escrivão na sua cinta, e puseram junto ao altar de bronze. Então, desses que tinham machados de guerra, entrou um que não tinha machado na mão, mas tinha um pincel e tinta. E a glória do Deus de Israel, que levantou do querubim, sobre o qual estava a entrada da casa, ou seja, o Senhor se levantou, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nesse momento então o Senhor dá ordem: avancem os homens de guerra, mas antes avance primeiro o tintureiro com a tinta. E o tintureiro naquela época, a tinta era cor escarlate, uma tinta vermelha. Então, antes que o machado venha com os homens de guerra, ele manda primeiro o tintureiro na frente, para marcar na testa aqueles que clamam, que adoram e que ainda não se prostrou a outros deuses. Porque aonde tinha pessoas adorando, líderes adorando, ainda tinha um grupo que via as abominações do templo, mas clamava por misericórdia, por graça, por poder e intervenção divina e por misericórdia. E o Senhor, no meio dessa toda abominação do templo, o Senhor ouviu e viu quem estava corrompido, mas também viu aqueles que não estavam corrompidos, aqueles que estavam orando. Por isso que é melhor você orar do que se envolver. É melhor você orar do que você intervir.
porque enquanto você ora, Deus manda a providência para te livrar, mas manda a providência também para resolver o problema lá. Enquanto você está orando, está clamando, você está vendo, nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso país, nós estamos vendo o que está acontecendo na sociedade, mas nós podemos intervir porque somos pequenos, mas o Senhor está ouvindo a oração da igreja. E enquanto o Senhor está mandando justiça, porque Ele manda, Ele está mandando também o tintureiro na frente, para marcar na testa de quem ainda está clamando, de quem ainda está chorando, de quem ainda está congregando, de quem ainda está visitando, de quem ainda está fazendo a obra. O mundo jaz, o maligno já está no mundo, está fazendo atrocidades na sociedade, mas nós estamos com a igreja aberta, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, e o Senhor está vendo. Arabaia serve comandácia, a sua oração está sendo ouvida. A oração que você faz até para se alimentar, que talvez não passa do teto, eu acolho através do Espírito que me envia. A simples oração que você faz pelo seu filho, que você faz antes dele dormir, eu estou acolhendo através do meu Espírito. A oração que você faz, até mesmo interna, porque às vezes você não pode falar, eu estou ouvindo, diz o Senhor, e eu, Deus da providência, o Jeová Jireh, vou entrar na causa no tempo certo. A sua oração está sendo ouvida, porque diante a justiça de Deus que virá, homem de machado de guerra que virão, o Senhor está enviando primeiro o tintureiro, para marcar na testa do que estão adorando. Disse o Senhor no 4, passa, marca um sinal na testa dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações. E aos outros que não têm a marca, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e fere, não poupe o vosso olho, não vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninas, mulheres, até exterminá-los, mas todos os homens que tiver o sinal, não vos chegue. Quem tiver o sinal, não mata. Quem tiver o sinal, não elimine. O machado de guerra pode vir, mas quem tiver com a marca na testa do tintureiro, vai ter livramento. E eu estou dizendo aqui para um povo que é marcado pelo tintureiro, e ele marcou a sua testa, na minha testa, com a marca do sangue do Cordeiro derramado ali na cruz do Calvário. Você pode perceber a opressão maligna contra a sua vida, machado de guerra, obra de macumbaria, de feitiçaria, de pomba que fizeram, colocar a sua boca no sapo, estão querendo fazer até oração contrária, mas diz, nada disso vai pegar, vai passar batido. Sabe por quê? Porque você está marcado pelo tintureiro, e esse tintureiro é o Senhor Jesus. E nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: eu te dou o livramento através do meu sangue, eu te dou o livramento. Está vindo machado de guerra, está vindo tempos difíceis, mas você que está orando, está clamando, está pedindo misericórdia, o Senhor está marcando a sua vida. E vão vir machados, vai vir tempo difícil, a gente sabe, já começou, mas você e eu que temos a marca de Cristo, a ordem lá no céu já foi dada. Ei, para os irmãos que estão em Santa Cruz do Rio Pardo, do Ministério do Belém, disse o Senhor: não toque, não
toque, porque eles têm a marca. O tintureiro passa aqui todos os dias. Ontem ele estava aqui na Santa Ceia e nós lembramos dessa tinta que é o sangue precioso marcado na sua testa, na sua vida. Ei, se você não está em comunhão, comece a orar, falar com o Senhor, entre em comunhão, converse com o pastor dessa igreja, volte para a comunhão, porque quando passar o machado de guerra, ele vai ter que pular a sua vida e falar: esse aqui não, você não vai entender o porquê, porque eu não fui, porque não aconteceu comigo, mas o Senhor vai te dizer: você está tendo livramento por causa da marca que você tem de Cristo na sua vida. Arabaia serve comandácia. Você tem livramento na sua vida. Ei, eu te digo, o inimigo não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Ele não pode gerar a mão no fio do cabelo seu, porque você tem a marca de Cristo. O inimigo não pode tocar na sua vida. Não tenha medo de ameaça. Lamadagaia serve comandácia. Tem gente nessa noite aqui que está sendo ameaçado, mas diz o Senhor: ai daquele que tocar em ti. Rabaia serve comandácia. Eu, o Senhor, estou marcando a sua vida e reforço essa tinta hoje. O tintureiro está passando nesta casa e marcando na sua testa e reforçando a comunhão contigo. O Senhor está te dizendo: não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. Lembra de quando os homens lá no Egito receberam a notícia que iam passar carros de guerra e ia matar todos os primogênitos? O povo temeu, se preocupou, porque Faraó estava furioso. Mas Deus deu a palavra: pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais da porta, nos umbrais aonde entra dentro da sua casa. Cobre com o sangue do cordeiro, porque o espírito da morte vai passar. Deus vai mandar o espírito da morte passar em castigo ao Egito, em castigo a Faraó. Deus vai mandar o espírito da morte passar, mas quando chegar na sua porta, ele vai ter que pular, porque na sua porta está marcada com o sangue do cordeiro. O inimigo, o espírito da morte, pode passar na sua porta todos os dias, e você vê ele passando ali, derrubando ali, fazendo bagunça ali, mas na sua casa não entra, porque você está protegido, está protegida pelo sangue do cordeiro. E ele mandou marcar na testa. Marca na testa, nós acompanhamos o texto. Quem tiver a marca na testa, marca na porta dos umbrais, marca na testa, por onde entra. Muitos dos problemas, a maioria dos problemas entra pela cabeça, pela nossa mente. Você decide o que vai para o coração ou não. Pastor Mateus disse uma coisa muito interessante para nós: qualquer a distância do céu para o inferno, cerca de 30 centímetros, é a distância da nossa mente para o nosso coração. Se você deixar a palavra de Deus entrar na sua mente e descer para o coração, você consegue se alimentar, se estruturar e viver a salvação eterna. Crer em Cristo como o único suficiente Salvador, crer que Ele perdoa pecado, se batizar, crer que Ele voltará, você alcançará a salvação eterna. Mas muitos deixam entrar sujeira, porcalhadas pela mente, e isso acaba entrando no coração.
Mas nessa noite o Senhor está blindando a mente de pessoas aqui, marcando na testa, sabe por que na testa? Porque é a porta da onde tem entrado esse problema. Talvez você não consiga resolver esse problema porque ele está entrando na mente dele, na mente dela, e parece estar fora do controle já essa situação. Mas o Senhor, através da palavra, entra na mente dele, na mente dela, através da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é poderosa, é como espada de dois gumes, e vai na divisa da alma do espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração e do pensamento. É através da mente. Então o Senhor está dando um livramento nessa noite. Essa noite é a noite de livramento. Mas você fala, mas o Senhor vai tirar uma carreta da frente do meu carro? Talvez não seja esse. Talvez seja um vídeo na internet. Talvez seja uma palavra lançada de um ímpio. Porque o segredo da felicidade é não ouvir o ímpio. Lá em Salmo 1, nós temos o segredo da felicidade. Quem quer ser feliz, bem-aventurado, não ouve conselho do ímpio. Mas às vezes você não está perto do seu filho, da sua filha, do seu marido. Você não consegue impedir que o inimigo entre na mente dele lá no trabalho, nem na mente dele lá na escola. Você não consegue impedir porque ele entra às vezes dentro da sua casa através desse aparelho. Desse não, né? Do que tiver na sua casa. Do celular. Mas como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou evitar isso? Pedindo que o Senhor marque a vida dele e marque a vida dela. O Senhor está marcando vidas aqui nesta noite. E de quem está ouvindo essa live. Talvez ele não vai conseguir vir, mas envia esse vídeo para ele, envia esse vídeo para ela ouvir. Porque através desta palavra o Senhor vai entrar na mente, vai fazer a limpeza e vai transformar a mente e coração, e o resto vai ser transformado automaticamente. O Senhor vai libertar através da palavra. Você está no lugar certo, aonde tem pão vivo do céu, aonde o tintureiro passa marcando e reforçando: eu estou contigo, te dando um livramento, eu estou contigo, dando livramento, eu estou reforçando a marca na sua vida nesta noite. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite, que em meio ao caos que está nessa sociedade, na política, na sociedade em geral, os valores invertidos, tanta maldade, você está sendo marcado num período difícil, num momento difícil, e quando passar o machado de guerra, você estará livre pelo sangue de Jesus. Quem pode louvar a Deus pela marca que você tem? Saia dessa noite com a convicção: eu tenho a marca de Cristo em mim, e esta marca de Cristo me livra das obras do diabo, das tentações de Satanás, daquilo que me afasta de Deus. Receba, você que não tem a marca de Cristo nessa noite, receba a marca, a presença dEle, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber essa marca, que ainda não tem, ou sente que essa marca com o tempo tem se apagado? A tempestade da vida, as ondas muito altas bateram no seu rosto no caminho e tirou a marca que estava do tintureiro na sua testa. As lutas da vida podem ter te afastado da presença do Senhor. Ou talvez você não tenha nunca pensado em servir ao Senhor definitivamente. E você está vendo que tudo, a ciência, todos os estudos mostram que o que está
que tudo que está aqui é verdade. Tudo que está aqui é verdade. Nós vemos aqui um doutor, um médico, dizendo que tudo que está aqui é verdade. Nós vemos policiais dizer que tudo que está aqui é verdade. A cada dia mais cientistas estão se convertendo, porque estão usando IA para ver se essa palavra que está aqui se contradiz. Eles estão vendo que a palavra, quanto mais eles pesquisam, mais é real e verdadeira. Então você quer receber esta marca? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que não conhece o Senhor? Tem alguém? Faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e você se encontra nessa situação, numa situação mais um pouco diferente, que apenas a marca você sente que ela está apagando por causa da tempestade, por causa das aflições, e hoje você quer reforçar esta marca na sua testa, na sua vida, que é a marca de Cristo. Tem alguém? Tem alguém aqui nesta noite que quer reforçar essa marca? Fala, eu preciso reforçar esta marca. Todos estão firmes com o Senhor Jesus, todos receberam a marca de Jesus na sua vida, amém? Diga amém se você recebeu a marca. Então você que disse amém tem livramento de Deus. Vai para sua casa com a certeza que ninguém toca em você, se Deus não permitir. Receba esta palavra no nome de Jesus, amém. Os irmãos se colocam de pé com a permissão do nosso pastor presidente. Alguém aqui nessa noite quer receber uma oração específica? Aí você se pergunta, mas por que vir aqui para frente? É um ato de fé. Da mesma forma o batismo. Mas eu aceitei Jesus, mas Jesus quer ver você vindo, se vestindo e se batizando. Nessa noite você quer mostrar para o Senhor e para o mundo que você tem compromisso com Deus, e vir aqui à frente receber uma oração específica. Só você sabe o que tem acontecido na sua vida, só você sabe a dificuldade que você tem enfrentado, só você sabe a luta que você tem enfrentado para ficar firme com Jesus. E nessa noite você precisa receber esta oração. Oração com imposição de mãos, talvez seja cura. Você precisa de cura, você precisa de um milagre da parte do Senhor específico, e você precisa receber a imposição de mãos. Tem mais alguém? Pode vir, pode vir. O Espírito Santo está passando, o tintureiro está passando. Eu sinto o tintureiro passando aqui. Você também que quer sentir o tintureiro passando aí, entregue a sua vida para Ele. Fala, o que é esse negócio de sentir? Tem uns que sente e explode que nem eu, dá vontade de sair correndo, pula, sapateia. Mas tem gente que é mais acanhado, sente Deus aqui, se alegra, chora, como ouvi muitos irmãos aqui nesta noite, chorando, recebendo a palavra. Mas é necessário você sentir Deus. Nessa noite tem alguém que quer receber um sobrenatural, além desses irmãos que são orações específicas. Uns são cura, outros são causa na justiça, outros são problemas conjugais, outros são problemas familiares, problemas às vezes com o filho, com os pais. Vamos orar então? Tem mais alguém? Isso, grupo de louvor louva. Enquanto você louva, o Senhor trabalha, igual trabalhou com Eliseu. Enquanto o tangedor toca, Deus toma a boca de Eliseu. E inspirado nessa palavra, eu profetizo sobre a sua vida, que você está sendo guardado pelo Senhor nesta noite. Você está sendo coberto pela sombra do Altíssimo. O selo que há em você não pode se apagar. Oh glória!
Você que quer sentir Deus, é o momento de eu me apegar mais, é o momento de eu servir mais, é o momento de eu se entregar mais. Eu quero ainda nesse ano ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo. É você que Deus chama nessa noite. Urabacaia seve alabar. Há uma glória de Deus nessa casa. Você que é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, fala em línguas. Vamos fazer um coro espiritual aqui nesta noite. Enquanto você ora em línguas, em mistério, o Senhor vai trabalhando, o tintureiro vai passando. Olha ali o Senhor tocando, olha que coisa linda. Olha o Senhor trabalhando, olha o tintureiro passando na casa. Feche seus olhos, sinta a presença gloriosa do tintureiro. Sinta a presença e o livramento do tintureiro nessa noite. Coloque a mão na sua cabeça. 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 Peça para o Senhor te marcar. Enquanto você coloca a mão na cabeça, o Senhor toca na sua vida. Arabaia serve comandácia. Sente a marca do Senhor na sua vida nesta noite. Ora baia serve alamadá. Sei que chegará. Ore em Espírito, o Espírito Santo está passando neste lugar. Receba renovo do céu nessa noite. Urabacaia seva labar. O meu Deus nunca falhará. Eu sei. A sua sorte vai mudar hoje. A sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Querido Deus e bondoso Pai, nós ministramos a Tua palavra como o Senhor ordenou. Senhor, em todo momento nós somos fiel à sua palavra. E através dela que liberta, através dela que salva, através dela que cura, e através dela que dá livramento nessa noite. Nós recebemos, Senhor, a sua marca reforçada na nossa testa hoje. E as cadeias do inferno, as correntes que aprisionam, são quebradas agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Toda obra de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura, que haja renovo, para a glória do teu santo e bendito nome. Adore, adore, adore. Tem marca do sangue, tem marca do sangue, tem marca do sangue na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se assente, irmãos, por um momento, glorificando o nome do Senhor. Que palavra abençoada.